E quais as mudanças vocês tiveram com essa nova realidade? Bem-vindo, Felipe. Vai. Juliana. Parabéns, Marina, isso mesmo. Ah, é um desafio, mas é uma etapa de aprendizado. O tempo todo nós aprendendo. Então, Grande professor Marino. uhum. Satisfação é nossa, professor. O pessoal está chegando aos pouquinhos. Gente de Guarulhos, São Paulo, capital. Jundiaí. Uma das vantagens, né, professor Alexandre, desse nosso encontro ser virtual, é que a gente consegue congregar diferentes culturas de diferentes lugares. Isso facilita bastante, né? Acaba. E a gente atinge vários lugares ao mesmo tempo agora, né? Vamos nos apresentando nesses minutinhos iniciais, antes de
entrar propriamente no tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu acho que é o momento aí que os colegas vão entrando, vão se acomodando e ninguém fica prejudicado. Por favor, professor, se quiser se apresentar primeiro, tenha a honra. Bom, obrigado, Daniel. Primeiro, obrigado pela presença de todos. É um prazer estar conversando com vocês. Eu sou Alexandre, eu trabalho hoje com a parte de desenvolvimento e gestão de plataformas de ensino à distância, e aí agora, geralmente, open source, né? Então, eu trabalho muito com Moodle, com o LNS do WordPress, e a gente vai utilizando isso e pegando os conceitos do que os professores precisam, trazendo para o ambiente. Atuo com educação desde 2008, então são 12 anos aí atuando na área de educação, e com a ensino à distância desde 2012 que eu estou trabalhando com isso. Daniel, obrigado. Eu quero agradecer a Paty e a Ciesp pela oportunidade. A palavra é sua, Daniel. Obrigado. Bom, sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande para a gente ter essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar algumas ideias que fazem parte do nosso dia a dia com vocês. Aliás, nós todos profissionais da educação. Eu tenho metade da vida profissional que o professor Alexandre tem, ele atua 12 anos com educação, eu atuo há 6, sou advogado de formação e trabalho, sobretudo, com a produção de conteúdos no ensino à distância, desde a parte de metodologia até a pedagogia em si, que será objeto da nossa fala. Quero registrar o meu profundo agradecimento aos patrocinadores desse evento, a Ciesp e a Fundação Paty, sempre presentes nesse cenário de discussão dos mais relevantes e atuais temas que a gente tem enfrentado, sobretudo nesse momento de crise, nesse momento de distanciamento. Bom, o número de pessoas, professor, pelo que eu vi aqui, já aumentou. Acho que a gente pode, em respeito a esses que já estão aqui, começar, e os demais vão pegando aí o carro andando, e a gente, se precisar, volta um pouquinho, avança. A ideia é que seja não uma exposição, mas uma conversa, um bate-papo. Fiquem todos vocês confortáveis e à vontade para interagir com a gente pelo chat. Se por acaso quiser ter um momento de fala, basta soltar o microfone e a gente interrompe a nossa fala para que você possa falar. E de antemão, eu aviso que não tem problema em ser interrompido e retomar o raciocínio. Então, se tiver algum ponto que precisar voltar, interrompo, a gente sana essa questão e depois volta. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Bom, a CEP e a FAT possuem o curso de Gestão Estratégica de Instituições de Ensino, tem algumas áreas voltadas para, algumas disciplinas voltadas para desenvolvimento de tecnologia, planejamento do curso, e gestão de pessoas, liderança e coaching. E hoje é uma das coisas que a gente estava conversando, né, Daniel, que é como que a gente lida com essas novas situações que surgem ao longo do tempo e como que a gente lida com a insegurança, a preocupação que acaba acontecendo normalmente. Exatamente. A gestão de pessoas e a gestão estratégica sempre foram relevantes. Mas num momento como esse, em que as pessoas estão mais intimidadas, estão um pouco mais inseguras, essas duas ferramentas, a ferramenta estratégica do ponto de vista do planejamento e a ferramenta interpessoal de como coordenar o time, e não é só o time de professores, o time de colaboradores, mas também todo o time de alunos, isso tem se mostrado cada vez mais atual, o que mostra a atualidade da Fundação Paty com o Ciesp nessa parceria. Pode avançar, professor. Eu já avancei aqui aí. Opa. Montando uma disciplina em um ambiente virtual de aprendizagem. Essa expressão, né, AVA, tem se tornado uma expressão cada vez mais falada, cada vez mais essa expressão está em evidência e, com certeza, por um lado, ela traz conforto para alguns, por outro lado, ela pode gerar medo, principalmente os que estão mais acostumados e adaptados ao modelo de aula presencial
e não está tão adepto ao uso das ferramentas. O nosso intuito hoje se você se enquadra nesse segundo grupo, é fazer com que você perca esse medo, com que você olhe para as ferramentas digitais, para esse ambiente virtual, como um aliado e não como um inimigo. Na verdade, ter a nossa disciplina espelhada num ambiente virtual de aprendizagem é um apoio para as nossas aulas presenciais e um suporte para a nossa metodologia de ensino. Com toda certeza, vocês perceberão isso ao longo da nossa fala, o aluno ganha mais quando ele tem um maior uso de recursos. Então, geralmente, o grande desafio é, primeiro, perder aquela coisa do virou EAD, eu vou... vão tirar. O objetivo, eu acredito que não seja esse, é mais um meio para a gente poder alcançar o aluno, mais uma ferramenta que ele vai poder ter contato com o seu conteúdo, com a sua disciplina. Isso vai agregando e vai agregando mais valor para esse aluno que vai ter outros métodos para poder acompanhar. Então, geralmente, como que funciona a elaboração do curso no ambiente Moodle, né, que é a plataforma que a gente adota? Por falar nisso, alguém aqui já usou o Moodle alguma vez, seja como professor, aluno ou gerenciando a ferramenta? Não. Não? William, já? William, como aluno, qual a sua percepção sobre a ferramenta? É um pouco confusa. Essa é uma das coisas que a gente percebe quando o pessoal começa a utilizar. Você vai ver o que acaba acontecendo ao longo do tempo aí. Então, para começar o curso, a instituição, a escola, o professor pode pedir, eu quero iniciar um curso para uma turma. Para nós, quando vai pensar o curso é do quê? Administração. A administração tem um conjunto de disciplinas muito grande. Quais disciplinas você vai colocar? E aí, cada disciplina, ela entra aqui e a gente adiciona um novo curso no Moodle. Adicionou um novo curso, nome do curso, nome que você vai colocar como código da turma, código que você quiser, data de início, data de fim, e um resumo desse curso, o que ele vai apresentar de conceitos, quais são os temas que serão abordados, e você pode, inclusive, colocar um vídeo aí dentro. E aí, agora o professor Daniel vai explicar como que ele pega o curso do plano de curso e pensa que trazer para a gente como que a gente vai colocar isso dentro da plataforma Moodle ou dentro de uma plataforma de aprendizagem virtual. Daniel? Pessoal, mais uma vez, só reforçando, sobretudo porque está entrando bastante gente agora, reforçando aqui qual vai ser o nosso método de apresentação para que vocês possam entender como montar uma disciplina no ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou trazer aqui para vocês, a cada slide que a gente for passando, vocês vão perceber isso, a técnica pedagógica e metodológica de se montar uma disciplina. Vocês vão perceber que ela não é muito diferente daquilo que a gente faria no ambiente presencial, ou seja, o plano de ensino, o conteúdo programático é o mesmo. O que vai ser o grande diferencial aqui, e a grande colaboração do nosso querido professor Alexandre, é que ele vai mostrar como nós colocamos esses recursos em uma plataforma digital que nos dá suporte no nosso dia a dia. Então, como exemplo, eu peguei uma disciplina, que inclusive é uma disciplina que eu leciono, técnicas de negociação. Essa disciplina poderia ser qualquer outra, poderia ser a disciplina de história, de matemática, de português, administração, de direito civil, seja qual for a sua disciplina, ou como nós estamos mais habituados a chamar a componente curricular, e como o professor Alexandre colocou, a gente deu o nome, técnicas de negociação. Então, no plano acadêmico, o que a gente vai fazer? Primeiro, definir a disciplina, ela está definida, técnicas de negociação. Segundo, nós vamos elaborar a ementa. A ementa é algo que a gente sempre fez, é a ementa do curso. Então, você vai colocar ali na ementa uma prévia daquilo que seria o conteúdo que a disciplina vai ser apresentada,
bem como os objetivos que você espera dos alunos. E isso fica muito claro na plataforma. A parte direita da tela mostra como essa ementa fica disponível. E olha que interessante, quando nós estamos diante do ensino presencial, estritamente falando, aquele que não tem nenhuma colaboração de recursos tecnológicos, geralmente a ementa é um documento que fica guardado junto com a coordenação na secretaria da escola ou da universidade, e isso, Alessandra, mudou. E a gente acaba não dando acesso a esse conteúdo da maneira clara como ele é produzido para os alunos. Via de regra, vou pedir para você voltar um, Alexandre, por favor. Via de regra, nós utilizamos a primeira aula do curso para falar sobre esses objetivos gerais e depois a gente acaba não voltando nisso e o aluno acaba ficando sem acesso a esse conteúdo. Quando estamos em ambiente virtual, esta ementa, este propósito que nós esperamos da disciplina, que é algo que deve ser construído junto com o aluno, porque ele também é um nesse processo. Exatamente, ele está conosco e ele fica o tempo todo visível. E aí vem toda a parte tecnológica de como você coloca isso. Aí o professor Alexandre pode dizer como que a ementa é inserida na plataforma. A partir do momento que veio para você, Alexandre, eu quero montar a técnica de negociação, a primeira estrutura é, você tem o Moodle ou outra plataforma instalada, aqui eu estou falando do Moodle, que é o que a gente utiliza, tá? Mas coloca no Moodle, vou criar o curso, criei o curso da disciplina. Esse curso, eu configuro todas as características que são adotadas pelo projeto pedagógico. Quantidade de aulas, se vai ter acompanhamento das atividades ou não, então o aluno tem que concluir uma atividade para liberar outra ou não, isso eu faço dentro da configuração. O habilitar os alunos. Eu recebo a lista de alunos, seja via sistema, planilha do Excel da coordenação, e isso a gente vai subir lá como uma aplicação. Carrega a lista e ele sobe para os alunos. E aí acompanhar o progresso. O acompanhar o progresso é um acompanhamento constante do que vem ocorrendo dentro da sua disciplina. E isso, quanto mais claro para o aluno, e isso começou a surgir a partir dos 2 anos para cá, que é aquele acompanhamento de progresso, a barrinha de progresso começou a mostrar para o aluno como que ele está indo. Então, alguns temas começaram a utilizar isso para facilitar o nosso dia a dia. Então, essa fica... A ferramenta hoje, William, fica muito mais prática de se usar e ela está visualmente melhor do que antes. E aí, agora, uma outra coisa é que esse estímulo de progresso também fomenta quando se trata de uma plataforma, é que você trabalha com um dado que é muito mais seguro. Por exemplo, imagine que você está na sua sala de aula, dando uma aula presencial, e aí 3 semanas depois você percebe que o aluno X ou Y tem faltado muito às aulas, tem participado pouco das atividades. Às vezes, para fazer um controle da evasão, ou para ter uma ação que seja eficiente e eficaz, que faça com que esse aluno tenha um retorno, se essa percepção é somente humana, isso pode ser tarde demais. Quando se trata de uma plataforma, a plataforma gera para nós relatórios constantes e diários do progresso do aluno. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, em que momento o aluno teve uma queda na sua participação e estimular esse progresso por meio de outras ferramentas, como, por exemplo, uma mensagem de motivação para que ele volte. A minha mão tá suja. Pode avançar. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Por favor, coloquem o telefone ou o computador no mudo, porque aí a gente não tem nenhuma interrupção sonora. E aí, se vocês precisarem falar, vocês liberam somente no momento que forem falar. Em relação à estrutura, primeira coisa, você precisa definir a estrutura da sua disciplina. Aqui no nosso caso, a disciplina, convencionalmente, foi dividida em aulas. Então, o nosso curso tem 15 aulas, na verdade são 16, ali a gente colocou as primeiras 15 por uma questão de espaço, e
colocamos uma pastinha com cada conteúdo, mas poderia ser unidade, blocos, encontros, aí vai de acordo com cada curso e a proposta de cada ferramenta. Mas a ideia aqui é definir a estrutura. Depois, nós vamos definir os temas do conteúdo programático. Então, assim, a ementa, que nós falamos agora há pouco, ela vai tratar do objetivo geral da matéria. E muitas vezes a gente acaba utilizando a ementa e fazendo aquela condução no dia a dia conforme a turma. Isso é muito ruim, porque às vezes a gente acaba dando mais do que o programa exige ou dando menos do que o programa exige. Quando a gente faz essa definição estruturada do conteúdo programático, a gente já define o que a gente espera do aluno aula a aula para poder preencher cada pastinha dessa com o volume correto de conteúdo. Então, a gente vai definir coisas como a quantidade de temas. Então, é possível que um tema seja tão simples que eu não preciso de uma aula inteira para abordar esse tema. Então, dentro de uma aula, eu posso colocar 2 ou 3 temas e trabalhar todos eles dentro daquela única unidade de conteúdo que eu chamei de aula. Pode ser que aquele tema seja tão complexo que eu precise trabalhar ele em 2 ou 3 aulas. Então, a aula 1, por exemplo, ela vai seguir na aula 1, na aula 2, mas o tema proposto é o mesmo, dividido em partes. E aí, com base nisso, é que é feito a divisão do programa. Depois dessa divisão, fica mais fácil da gente pensar como que vai estruturar isso para o ambiente. E aí vem eu vou pegar o exemplo do William, porque o William colocou aqui, ele achou que ficou muito bagunçado a plataforma. O que acontece? Criou a aula lá, quais são os componentes que tem que aparecer nessa aula? Quais são os materiais que a gente vai disponibilizar para ele? Então, isso surge para nós, e na hora que vamos configurar o curso, quantos tópicos vão ter? São 16 aulas. Então, a gente sobe lá 16 tópicos. Alexandre, a gente não trabalha com tópicos por aula, a gente trabalha semana a semana. Quantas semanas são? 8 semanas. E a gente vai escolhendo isso e ajustando de acordo com a necessidade da instituição, do curso, do plano que foi definido. E aí ali, Alexandre, nós colocamos, definir os comandos de progresso. Isso é bastante interessante porque é uma ferramenta que é possível conter a ansiedade do aluno. Por exemplo, o aluno entrou na aula 1, mas ele quer bisbilhotar ali o conteúdo da aula 7. Então, se para o programa que foi estabelecido for interessante que o aluno tenha uma visão ampla e genérica de tudo, a gente libera o acesso total, geral e irrestrito. Agora, se a escola, a instituição, o professor achar que o aluno não pode ter acesso ao conteúdo da frente, porque aquilo traria para ele uma confusão teórica ou prática, e estabelecer que esse aluno deva ter um progresso ordenado, é possível, o professor Alexandre vai explicar para a gente como travar o progresso do aluno, colocando situações condicionais. Como que isso é feito, professor? No caso da condição, a primeira coisa, no momento que você vai montar o curso, você define se vai ter acompanhamento ou não. Aí, cada atividade, você pode falar, olha, para essa atividade liberar para esse aluno, ele tem que completar a atividade anterior. Isso pode ser barrado. Você pode barrar isso. A Alessandra colocou aqui que a plataforma não ajuda na educação infantil. A gente vai mostrar mais para frente, Alessandra, que é possível você utilizar na educação infantil com integração de outras soluções. E aí o controle desse avanço fica pelo sistema, não fica mais ninguém tendo que ficar olhando. O aluno cumpriu aquela atividade, libera para ele, não cumpriu, ele segura um pouquinho. E também podemos controlar por data, né? Comecei a aula, só semana que vem libera a aula 2. Um cuidado que você tem que ter quando vai decidir isso, tá? Tem alguns alunos que têm uma ansiedade, e não só uma ansiedade, ele vai pegar num prazo, ele vai começar a buscar o conhecimento. A plataforma muda, Eliane. E aí o que acaba acontecendo? Quando ele vai buscando isso, ele vai alcançando, se você barra ele dá uma desanimada, e aí você tem que incentivar ele a continuar para poder puxar. Em alguns outros casos, ele simplesmente vai acompanhando o que está proposto e não cria essa barreira para a gente. Então, conhecer o seu aluno, saber qual é o perfil dele, saber qual a estrutura que ele tem, ajuda bastante na hora de desenvolver
a solução para a escola e para o curso. Eu colocaria, inclusive, uma sugestão que tem muito a ver com a ideia de progresso. Por exemplo, se o seu curso estiver vinculado a uma cerimônia de entrega de certificado presencial, então, às vezes, o aluno vai cursar aquela disciplina em ambiente online, mas ele está vinculado a alguma atividade presencial e, por exemplo, ao terminar, a entrega de diploma, de certificado é feito no teatro. Então, nesses casos, é interessante que você coloque a trava por calendário, para que todo mundo termine o curso no mesmo período. Agora, se o seu curso não tem esse tipo de interação presencial, o ideal é colocar a trava por realização de tarefa, porque o aluno consegue progredir de acordo com os seus critérios, mas no tempo dele. Então, se por acaso eu, como aluno A, levo 2 semanas para responder a lista de exercícios da aula 1, a aula 2 só vai ser liberada para mim depois de 2 semanas, quando eu entregar a primeira lista de exercícios. Agora, o professor Alexandre, como é mais esperto do que eu, se responder a dele em 2 dias, a aula 2 é liberada para ele naquele tempo. O critério de liberação é o mesmo, mas o tempo é o tempo de cada um. E aí você consegue oferecer para o aluno uma solução customizada e você não precisa ter esse acompanhamento, porque a plataforma te permite fazer isso de maneira automatizada. A Eliane colocou aqui que ela entrou agora e queria saber qual é a plataforma. A plataforma é Moodle, Eliane. Nesse ponto, nós estamos falando agora, eu usei o exemplo de uma disciplina que eu leciono, que é a disciplina Técnicas de Negociação, e agora a gente entrou na aula 1. Então, falamos da estrutura do curso. O curso ele pode ser estruturado, por exemplo, em aulas, encontros, semanas, unidades, blocos. Você dá a nomenclatura que for mais conveniente para o seu curso ou para a instituição que você representa. Aqui, para nós, o curso foi definido em aulas, e quando a gente entra na aula 1, há uma lógica de interação com o aluno. Então, dentro da aula 1, o que ele vai ter? Ele vai ter os elementos de aprendizagem, como a gente chama, e nós vamos falar de cada um deles, explicar como eles funcionam, e o professor Alexandre vai falar para nós como esses elementos se interagem com elementos externos que podem favorecer o sistema de ensino e aprendizagem. Mas o que nós usamos aqui? Primeiro, acesso ao conteúdo da aula. A primeira interação que o aluno tem, quando ele entra na aula de negociação, conceitos e tipologias, primeiro é uma definição, o que eu espero da aula. Então, eu digo para ele que essa aula vai apresentar para ele os principais aspectos, os mais importantes e relevantes sobre os conceitos e as tipologias de negociação. Aqui você conta para o aluno o que você espera dele, para que ele possa ter uma visão direcionada. Então, quando o aluno entrar nessa aula, ele já sabe o que você espera. Ele espera que você o apresente aos principais conceitos. Aí a aula está dividida no conteúdo, no fórum, fale com o professor, para pensar e responder, a autoavaliação, leia mais e o veja mais. Aí nós vamos falar de cada um desses. Antes disso, o professor Alexandre deve nos falar sobre o progresso monitorado. Então, a partir do momento que você liberou lá e definiu esse progresso, não sei se vocês conseguem perceber aqui que os quadradinhos, tem um quadradinho que está completo e um quadradinho que está com tracejado, tem um ponto antes de completar. O que está tracejado, a gente sabe que foi programado para sistema, então o sistema valida se ele fez ou não. Então, se ele acessou o conteúdo da aula, vai marcar lá que ele fez o acesso. E o que não está com tracejado, está contínuo, é o aluno que valida. Eu fiz essa atividade, falei com essa atividade. Então, geralmente, a gente deixa essas etapas que não precisa, por exemplo, fale com o professor, depende de uma interação síncrona. Todo mundo tem que estar na sala no mesmo momento. Então, tem casos que a gente sabe que o nosso aluno não vai estar ali naquela hora que a gente definiu para o chat. Então, essa é uma atividade que não é obrigatória para ele poder avançar para pensar e responder por exemplo. Já a autoavaliação, é obrigatório ele responder para poder ir para o Leia Mais. Mas ele só vai ser certificado se ele responder mesmo, e é o sistema que faz isso. Dúvidas até aí? Aí nós entramos aqui no nosso primeiro elemento, que é o conteúdo da aula. Bom,
Lá vocês vão perceber, tem um conteúdo em texto, tem esquemas, então a ideia aqui é que o professor pode elaborar o conteúdo. É aquela aula que nós preparamos em casa para dar essa aula na escola. Aquela aula, ela nasce sempre de uma preparação, sempre de um estudo. Você fez recortes, você fez um estudo prévio para poder dar aquela aula. Você pode transformar esse seu estudo numa espécie de um roteiro, que é o texto, são os principais conceitos, os principais tópicos. Aqueles gráficos, esquemas, que provavelmente nós faríamos na lousa, né, quando a gente desenha as relações, faz os bonequinhos, faz aquela interação. Você pode utilizar os recursos aqui de uma maneira muito simples, um recurso de PowerPoint ou algum software um pouco mais sofisticado para desenvolver esses esquemas e colocar também para o aluno. E a ideia é que todo o conteúdo está lá. Enquanto na lousa, você, para poder avançar, precisa apagar o conteúdo, apagar uma parte da lousa, o aluno muitas vezes não conseguiu copiar, às vezes para copiar, ele deixa de prestar atenção, em ambiente virtual, o conteúdo está disponível para o aluno. Uma outra coisa, você pode gravar um vídeo com os conceitos que merecem maior atenção. Então, assim, você não vai gravar a sua aula inteira, mas se tem algum tópico que eventualmente você acha que o texto não é o suporte principal e que você precisa ali trazer alguns exemplos, você precisa ali ter um contato visual, ainda que você não esteja vendo o aluno, mas é importante que ele olhe para você para entender, por meio de alguma gesticulação, por meio de alguma fala um pouco mais pessoal, você pode gravar vídeos. E aí nós recomendamos que esses vídeos sejam um pouco mais curtos, em média ali 3 a 5 minutos, e esses vídeos funcionam como pílulas que você coloca no meio do seu conteúdo. Aí você pode me dizer, professor, eu não tenho muito a afinidade com as câmeras, quando coloca a câmera na minha frente eu travo. Então você pode fazer uma opção, a curadoria de uma ampla informação que já está disponível na internet. Se vocês olharem nesta minha aula, evidentemente essa moça não sou eu. Então eu coloquei esse vídeo, foi uma curadoria, ou seja, eu assisti esse vídeo na internet, achei que ele estava tão bom e disse, poxa, eu não consigo fazer melhor, então eu não vou tentar fazer melhor, eu vou selecionar esse vídeo e compartilhar para que os meus amigos possam, os meus alunos possam entender esse tema. E aí a recomendação que a gente faz é sempre fazer menção à fonte por uma questão de direitos autorais. O conteúdo que está no YouTube, ele pode ser utilizado dentro da plataforma, mas você precisa citar a fonte. Bom, só para aproveitar a questão do YouTube, realmente, Alessandro, gravar vídeo é um desafio enorme, para eu começar a gravar foi complicado. Imagina o pessoal que está começando agora com essas necessidades que surgiram. O cuidado que vocês têm que ter quando vai fazer a curadoria, que esse é um desafio para o professor. Muitas coisas a gente não precisa criar novo. Já tem pronto, tem coisa com muita qualidade feita. Aproveita, esse é um trabalho de, isso aqui está adequado para minha disciplina ou não. Por exemplo, o professor Daniel pegou esse vídeo que estava adequado para o tema que ele estava tratando e encaixou no conteúdo. Quando a gente faz isso, a hora que você coloca o conteúdo, corre-se o risco de por algum motivo, o cara bloqueou a conta dele, perdeu o canal, e aí o vídeo sai. É necessário um acompanhamento para você poder verificar se está funcionando, se o canal não está. E aí a gente faz isso para os próprios alunos. Olha, tem algum problema, o vídeo não está rodando? Aciona o suporte e aí informa para a gente. E aí a gente vai lá e já olha, já corrige o problema com uma outra atividade ou um outro vídeo. Isso é bastante interessante, o que o professor falou. Via de regra, como nós temos muitas aulas dentro de uma disciplina e pode voltar um pouquinho, professor, muitas aulas dentro de uma disciplina e às vezes muitos vídeos, eu costumo fazer esse controle numa listinha de Excel, em que eu coloco numa coluna a aula, na outra eu coloco o link, e aí a cada período ali de 15 dias, que dá mais ou menos uma vez a cada 2 semanas,
eu acesso esse link pelo próprio Excel para saber se ele ainda está ativo ou se o aluno sinalizou, como o professor Alexandre colocou. Uma outra coisa que eu queria dizer sobre o vídeo que você coloca dentro da plataforma, que é do YouTube, poderia gerar uma dúvida mais ou menos assim. Imagine que eu tenho um vídeo gravado no meu canal do YouTube, disponível para quem quiser assistir. E esse vídeo, naturalmente, cada vez que uma pessoa assiste, ele vai aumentando o número de visualizações e eu, no meu canal, vou sendo beneficiado. Então, se você tira esse vídeo do meu canal e coloca dentro da sua plataforma, eu poderia ficar preocupado, porque esse vídeo está sendo assistido na sua plataforma e não mais no meu canal. Aí eu queria dizer, e o professor Alexandre vai dizer isso mais tecnicamente do que eu, é que quando você assiste o vídeo no canal do YouTube, então a pessoa que você utilizou o vídeo, na verdade, é beneficiada com isso e não prejudicada. Como é que isso funciona tecnicamente, professor? Na verdade, a gente chama isso de iframe, né? Que seria um código que a gente aplica e aí o iframe ele aponta para o link do YouTube. Dentro dos termos de uso do YouTube, eu posso usar qualquer vídeo que está ali dentro, desde que seja com o logo do YouTube, com as propagandas que o YouTube vai colocar, sem ficar mexendo nisso. Por quê? Porque as pessoas que produzem vídeo ganham com a reprodução desses vídeos. Então, o YouTube fala, você pode usar, pode fazer um embed lá pra gente, mas não mexe em nada, por favor. Então, a gente acata essa solicitação e deixa, tanto que aqui aparece até o nome do canal que a gente está utilizando, né? Ótimo. Vamos para frente. Bom, então, o conteúdo da aula é propriamente o conteúdo programático, é aquilo que você propôs, nós vimos. O fórum tira dúvidas. O que seria o fórum tira dúvidas? Primeiro, uma interação assíncrona. O professor pode propor ali temas de discussão em que os alunos expressem as suas opiniões, ou seja, aqui é o famoso debate que a gente faz na sala de aula, aquele momento em que o professor lança um desafio e a sala participa. Isso é possível de se fazer aqui, cada um com a sua opinião sendo expressada numa espécie de chat coletivo, é o que a gente chama de fórum. A ideia dessa ferramenta é que o tema pode ser livre ou mediado, ou seja, você pode simplesmente colocar aquele fórum abaixo do conteúdo e o aluno pode falar qualquer coisa sobre aquele conteúdo, ou ele pode ser mediado. Você propõe ali uma situação casuística, uma situação prática e espera desse aluno algum tipo de interação em que você já tem mais ou menos ali o gabarito do que seria uma boa interação. Quando eu digo que a interação pode ser livre ou mediada, a interação é diferente do tema. O tema livre é aquele em que você deixa o aluno falar sobre o que ele quiser. O tema mediado é o tema é a situação em que você coloca um limite. Nós vamos falar sobre isso. Agora, a interação livre ou mediada é aquela interação em que o aluno escreve a mensagem. Se for livre, no momento em que ele escreveu, essa mensagem automaticamente sobe para o fórum e todos que estão no fórum têm acesso. E se a interação for mediada, o aluno sobe a mensagem e uma pessoa com acesso especial, o professor Alexandre vai explicar para a gente como funciona esse acesso, media se aquele comentário é ou não pertinente. Por exemplo, o professor. Então, eu coloco lá uma discussão sobre uma negociação. Então, eu descrevo uma situação de uma negociação e deixo os alunos livres para discutir. Aí, imagine que um aluno coloca lá uma receita de miojo para brincar com a turma. Se a interação for mediada, eu terei acesso à mensagem dele antes dela subir para o grupo. Então, se eu percebo que aquela mensagem não é pertinente, eu travo, ela não sobe. Se eu percebo que aquela mensagem dele é pertinente, ela sobe. Então, isso evitaria o que na sala de aula muitas vezes a gente não consegue evitar, que é aquela perda do foco, aquela linha em que nós temos o problema de disciplina propriamente dito. E quando nós falamos de uma interação individual ou coletiva, significa que no fórum eu posso habilitar o fórum para que um grupo de alunos escreva a sua deliberação e publique como um grupo,
ou que o aluno faça isso individualmente. Mais ou menos assim, eu tenho o meu login, o login do Daniel. Se a interação é individual, aquilo que eu escrever sobe como o Daniel escreveu. Agora, se a interação for coletiva, vai subir como grupo 1, grupo 2, e aquilo é resultado da produção dos grupos. E eles podem ter essa discussão individual entre eles, selecionarem a mensagem que vai subir e só sobe para o fórum aquilo que representa a opinião do grupo. Por fim, a viabilidade de se trabalhar com multiformatos. Isso é bastante interessante, porque nesse fórum Tira Dúvidas, e aí também nós vamos contar com a colaboração do nosso mestre aqui, Alexandre, para explicar como isso é feito. O aluno pode subir um texto, é a maneira mais simples de fazer, ele escreve e publica, mas ele também pode trabalhar com outros formatos, como, por exemplo, o áudio, que nós conhecemos como podcast, ou ele pode trabalhar com o vídeo. Então, a gente pode enviar para o aluno, por exemplo, uma atividade em que ele tem de gravar um vídeo dele, fazendo uma apresentação, oscilando ali entre o rosto dele e um PowerPoint, enfim, dependendo do curso, essa atividade ela é mais ou menos útil. Eu gosto sempre de trazer o exemplo das aulas de geografia. Eu não sei se tem professor de geografia aqui com a gente, mas, via de regra, você tem de subir um formato de imagem, porque você vai trabalhar ali com mapas, que muitas vezes em texto o aluno não consegue representar. Aí a dúvida que fica para nós é assim, ótimo, tudo isso que você falou, muito legal, mas, professor Alexandre, como é que a gente faz isso acontecer? Bom, isso é até mais simples hoje para os nossos alunos do que para a gente, né? Porque os nossos alunos, ele já sai com o celular na mão, fica mais fácil, ele clica lá no símbolo da câmera e já sai gravando. Mas para nós, para o ambiente, a gente disponibiliza um espaço para o aluno, 50 mega, 100 mega, depende do quanto de quanto espaço você tem no servidor. E aí esse aluno, na atividade, ele vai clicar, eu vou gravar um vídeo. Tem a opção lá para ele clicar numa câmera de vídeo e ele grava aquele vídeo. Aí eu vou até aproveitar a pergunta da professora Alessandra, que ela perguntou se ela poderia usar essa estrutura na creche. E no caso da creche, por exemplo, como que a gente poderia fazer? O conteúdo poderia ter uma história lá que aí ela poderia sugerir que os pais lessem para a criança, ou depois um vídeo contando a história do jeito que a professora Alessandra gostaria de contar, da maneira dela, da forma como ela preferir, e dentro disso, depois pedir para a criança os pais gravarem a brincadeira da criança, ou a criança recontando a história com o que ela aprendeu, com o que ela percebeu. Então, você consegue passar por essas fases e trazer o conteúdo. Lógico, vai ter que ter o acompanhamento, suporte dos pais, mas existem formas de a gente trabalhar e interagir com eles. Acho que esse seria o mais prático. Fale com o professor. Aqui abre aquela famosa janela de interação. Só que essa janela passa a ser personalizada e altamente customizada. Personalizada porque é direcionada para o aluno, customizada porque você pode fazer de diversas maneiras. E aí eu coloquei aquela pergunta. Vocês lembram da famosa conversa de corredor? Aquele momento que para nós é muito importante, que a gente está terminando uma aula, está saindo, se deslocando de uma sala para outra, e aqueles alunos que vem seguindo a gente pelo corredor, professor, eu não entendi uma parte, eu não entendi outra, faz um comentário. Muitas vezes, nessas pequenas janelas de interação, que a gente acaba colaborando para a formação do caráter do aluno, o caráter acadêmico, sobretudo. Eu temo a dizer que, no meu momento de estudante, eu cresci muito com essas interações. Bom, chegamos nessa parte. Muita gente olha para a gente e fala, poxa, mas a plataforma afasta esse contato, a plataforma acaba distanciando essa relação. E isso não é uma verdade absoluta, muito pelo contrário. A plataforma pode viabilizar uma interação mais sofisticada. Por quê? Novamente, hoje, assim, nós percebemos o quanto a gente depende do professor Alexandre.
Eu vou dizer tudo que é possível fazer e depois ele volta dizendo como é que a gente faz tudo isso. As duas coisas são fundamentais, saber o que faz e saber como faz. Bom, a primeira coisa, o aluno pode clicar nessa janela e abrir uma caixa para ele escrever uma mensagem. E de um modo muito simples, aquilo pode ser direcionado para o e-mail do professor, ou seja, eu tiro ali a minha dúvida, eu coloco ali a minha queixa, uma angústia, eventualmente conto alguma experiência. É o momento que eu tenho de fala com o professor, uma fala isolada e que ninguém vai ficar sabendo, porque aquilo não é público na plataforma. Eu escrevo a mensagem, essa mensagem vai diretamente para a caixa de e-mail do professor. Essa é a maneira mais simples. Mas uma outra coisa que pode ser feita, isso sempre vai depender da infraestrutura que nós temos na instituição, na escola, mas pode ir para um e-mail de time de tutoria. Então, por exemplo, eu tenho lá 4 pessoas responsáveis pela tutoria dos alunos. Então, no momento em que o aluno manda a mensagem, automaticamente um time recebe aquilo e já trabalha numa resposta, num atendimento que pode ser muito útil para o aluno. Uma outra coisa que pode ser feito é esse e-mail, né? Eu estou falando do e-mail porque é o formato como ele é feito. Ir para um diretório de respostas automatizadas. Aqui a gente já deve ter ouvido falar, todo mundo, da famosa FAQ, né? Que são as perguntas frequentes. Então, no momento em que... E essa FAQ não é uma FAQ simples, tá, gente? Dependendo da estrutura que você tiver por trás da sua ferramenta, você pode até aplicar alguns princípios na inteligência artificial em que você já conhece mais ou menos. Imagine, você dá aquela aula há 5 anos para a mesma faixa etária e para a mesma classificação geral ali de alunos. São alunos ali entre 15 e 16 anos que estão em tal fase do ensino médio, que tem, em suma ali, as mesmas angústias, os mesmos desafios. Então, você já conhece muito bem aquele aluno. Então, você pode, a partir deste seu conhecimento, montar ali uma FAQ, ou seja, geralmente, quando eu chego nessa aula, o aluno tem esse tipo de dúvida. E aí, por meio do tipo de interação que o aluno faz, eu posso, por exemplo, identificar nele uma palavra-chave. Por exemplo, o aluno, na minha aula de técnicas de negociação, falou sobre convergência positiva. Opa, se ele usou a expressão convergência positiva, eu já sei que isso é um termo técnico de uma aula que geralmente causa dúvidas. Então, eu coloco o meu programa para identificar essa expressão convergência positiva e no momento que ele manda, ele já recebe uma resposta automática que provavelmente sana a dúvida dele. Então, isso acaba tornando a interação muito mais rápida do que ela é, às vezes, no nosso dia a dia presencial, porque muitas vezes o aluno pega a gente de surpresa e a gente só vai responder aquela dúvida para ele na outra semana, quando a gente voltar para dar aquela aula de novo. Aqui, essa interação, ela acaba sendo mais veloz. Por fim, eu coloquei ali salas virtuais de monitoria. Pode ser que o aluno clique nesse Fale com o Professor e você tem ali, por exemplo, uma sala de monitoria. Isso é muito comum nos cursinhos pré-vestibular, em que você tem monitores. Então, no momento que o aluno clica, ele já está numa videochamada, assim como essa que nós estamos fazendo agora, com o monitor que vai tirar a dúvida dele naquele momento. E se tiver muitos alunos entrando ao mesmo tempo? É fácil também de programar uma lista de espera. Eu lembro que no tempo que eu fazia cursinho, e eu queria ser atendido pela monitoria, às vezes tinha 2, 3 na minha frente, eu ficava ali esperando. Isso também é possível de se fazer virtualmente. E a lâmpadazinha foi colocada por quê? Porque esse é um recurso que vai de acordo com a criatividade, né? O Fale com o Professor, você pode ter o tanto de interações que a sua mente for capaz de criar. E como a gente faz isso, professor Alexandre? Isso vai de encontro com tudo que a gente pensa sobre a tecnologia e a educação, né? Primeira coisa, assim, é para auxiliar o professor, não para... a gente quer... são ferramentas e formas de auxílio para o professor, porque, lógico que uma dúvida pontual que seja específica para o aluno, é necessário uma explicação melhor para ele, o professor consegue direcionar essa pergunta, mas uma pergunta que às vezes é muito comum, e você tem um banco de perguntas que surgiram, e você já tem a resposta mais ou menos padronizada, para a gente fica mais simples. Olha, aqui você vai colocar oi, o nome do aluno, exclamação, e a resposta embaixo.
A sensação para o aluno, a resposta veio para mim, mas é uma resposta padronizada. Então, para nós, é sempre banco de dados, quantidade, as perguntas mais comuns, a gente relaciona isso e a resposta mais provável. E aí entra na questão do algoritmo utilizando palavras-chave, que o Daniel explicou direitinho. Essa parte foi tranquila. Parabéns aí. É a nossa convivência, professor. Eu vou aprender ainda. Daqui a pouco a gente inverte essa apresentação. Mas aí a gente tem a parte de... A gente entra na parte de para pensar e responder, que entra na questão de um fórum para o aluno, aí já direcionado, do jeito que o Daniel tinha comentado. O primeiro fórum ele era aberto, ele poderia falar sobre qualquer assunto, ele poderia tirar dúvida de qualquer assunto da aula. Agora não, ele tem uma pergunta, e essa pergunta essa pergunta ele vai responder com base na aula que ele assistiu, na aula que ele viu, no material que ele leu. Bom, neste campo, o professor tem aqui a possibilidade de propor as famosas atividades reflexivas, né? A gente tem diversas maneiras de avaliar o aluno, mas nada substitui aquele momento em que o aluno tem de sentar e escrever. A gente entende que, embora tenha diversas maneiras desse aluno interagir e da gente automatizar as correções, nós vamos falar disso na autoavaliação, mas nada substitui a importância do aluno manifestar o pensamento dele, até porque aqui a gente consegue chegar a níveis mais sofisticados da relação de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque o aluno aqui vai fazer produção textual, ou seja, a gente não está no momento de uma avaliação coletiva, aquele momento em que muitas vezes o aluno tem o suporte do colega, ele pega um pouco da resposta de cima para construir a dele. Aqui é um momento totalmente personalizado, em que é o aluno com ele mesmo. Aqui é o crescimento pessoal acadêmico que nós utilizamos nesse para pensar e responder. Eu coloquei no segundo tópico que é possível avaliar o nível analítico, e eu usei aqui como exemplo a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é a nossa Bíblia, né? O nível que a gente espera do aluno é um nível de lembrar, é um nível de analisar, é um nível de reflexão, é um nível de criação. Então, por meio desse tipo de atividade reflexiva, a gente consegue fazer com que o aluno faça relações com outros objetos. Por exemplo, anexando aqui uma imagem que pode ser um JPEG, um PNG. Se eu estou numa aula de literatura, eu peço para ele fazer a análise de um poema, então ele pode subir o PDF do poema e abaixo fazer os comentários dele, as considerações dele. Ele pode subir um vídeo, enfim. Nesse momento, o aluno ele tem acesso aos diversos formatos que ele pode fazer o upload na plataforma. Então, se a atividade, por exemplo, numa aula de artes, é que ele faça um desenho, uma pintura, uma representação rupestre, aquelas coisas que a gente fazia, ele pode subir esse arquivo, mas isso não desclassifica a produção textual, que é o local onde a gente realmente consegue extrair do aluno o seu progresso acadêmico. E isso é individualizado, é uma espécie de prova, né, vamos dizer assim. É o que ele faz e entrega para nós, sem que o colega veja. Então, aqui não tem a exposição, aqui é o local onde o aluno se sente mais confortável em expressar o conhecimento que ele adquiriu. E o fato de não ter outros colegas ali com ele, faz com que ele não tenha aquele sentimento de inferioridade que muitas vezes nós vemos na sala de aula, que é aquele aluno que terminou, mas não entrega, fica com um pouco de receio, deixa para entregar mais para o final da aula junto com os outros alunos. Aqui, esse para pensar e responder é o campo que eu diria, o professor Marinho está presente, acho que ele vai concordar comigo, é o campo que traz maior empoderamento para o aluno. Aqui é onde ele se sente realmente um partícipe nesse cenário todo. É onde ele escreve, é onde ele fala, é onde ele faz a relação dele sem medo. Autoavaliação. Na autoavaliação,
O professor Marino colocou, temos experiências muito assertivas. Esse é um momento interessante para o aluno. Na autoavaliação, por outro lado, é o que facilita muito a nossa vida. Eu me lembro, numa das minhas primeiras experiências trabalhando com educação, eram aquelas provas objetivas, em que o aluno preenche com um xizinho, com bolinha, mas a questão é fechada, né, como a gente chama, e aí o que nós fazíamos para corrigir? A gente pegava um gabarito, cortava as respostas corretas com estilete, colocava em cima da folha de resposta do aluno e a gente fazia a correção por ali. Alguém aqui já teve uma experiência como essa? Já fiz isso também. Acredito que todos vocês tiveram, né? Sim, eu já fiz também. Aqui eu tenho uma boa notícia. Acabou esse negócio da gente ficar colocando folha de gabarito em cima da prova do aluno. Aqui o sistema vai entregar para a gente um relatório dizendo exatamente o que o aluno fez e é um relatório muito mais sofisticado do que o que a gente conseguiria fazer pessoalmente. Por quê? Porque aqui não vai só dizer se o aluno acertou, mas vai dizer se ele errou, onde ele errou, ou seja, vai indicar o detrator. E muitas vezes, analisando o detrator, a gente consegue entender até se houve uma falha na nossa explicação. Por exemplo, alternativa A e B. A correta é a A, mas 90% da turma colocou a B. Aí eu leio aquele detrator B e percebo muitas vezes uma falha na minha explicação, uma falha na minha maneira de apresentar aquele conteúdo. Então, esta ferramenta de autoavaliação é fundamental para que a gente possa avaliar o avanço do aluno, mas também medir o nosso sucesso enquanto docentes. E tem mais uma vantagem, né? Não existe só uma forma de apresentar essas questões. Essa questão, por exemplo, o aluno Alexandre vai receber a alternativa A, consenso. O aluno Daniel vai receber a alternativa B, o consenso. E a gente consegue acompanhar. Então, se alguém recebeu lá a resposta, deu a A, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai ter que ler para poder achar a resposta correta. Ainda participando da questão de informação, a gente consegue identificar a hora que o aluno inicia, a hora que ele termina e o tempo total que ele ficou. Então, dá para saber se ele pensou para responder, se fez de qualquer jeito. E quando isso traz como reclamação de aluno para nós, a gente consegue devolver para ele. Olha, você ficou 1 minuto para responder 10 questões. Em 1 minuto eu não conseguia nem ler essas 10. Então você consegue passar tudo isso para ele. E essa informação, como fica registrada, dá mais base para poder conversar com o aluno, poder entender a realidade dele. Uma outra coisa que isso também é possível de se fazer, e eu já tive essa experiência na minha vida algumas vezes, eu diria que muitas vezes, por exemplo, imagine que o aluno tem um programa ali de 10 aulas, e aí na aula 1 o aluno vai bem, na aula 2 ele vai bem, na aula 3 ele vai bem, na aula 4 ele vai bem, na aula 5 ele vai bem. Quando chega na aula 6 o aluno tem uma queda. E aquilo se torna recorrente. Sim, essa plataforma é gratuita. E isso se torna um fenômeno recorrente naquele curso. Então, a gente já está na terceira turma, e na terceira turma a gente percebe que sempre na aula 6 tem uma queda no desenvolvimento. Então, por exemplo, isso mostra para nós, de uma maneira analítica, né? A gente faz essa análise, a gente consegue ter uma atuação cirúrgica naquele momento. Por exemplo, eu chegaria para a coordenação e falaria assim, olha, o tema 6 está muito pesado, vamos quebrar o tema 6 em 2 aulas e transformar o 6 em 6 e 7? Vamos trabalhar menos conceito técnico e colocar um pouco de propedêutica nesse conteúdo para que o aluno possa digerir isso de uma maneira melhor? Aí a gente tem aquela atuação cirúrgica naquele ponto que a gente percebeu baixo desenvolvimento. E quando a gente avalia a próxima turma, a gente vê que chega naquela aula 6, o aluno já tem um progresso um pouco melhor, o que torna visível para nós que era um erro de programa e não um problema do aluno. De programa, eu digo o conteúdo programático. E para os cursos livres, no ensino médio, na graduação, isso nem tanto, mas
para os cursos livres, então, eu vou mudar agora do de avaliação. Mudou? Isso. Bom, o Leia Mais é um conteúdo extra. O aluno, ele precisa ter aquilo que nós chamamos dentro da sala de aula, visão de mundo, e não ficar limitado ao conteúdo que a gente coloca dentro do ambiente. Então, assim, na sala de aula, muitas vezes a gente tem de fomentar para o aluno o que a gente chama de visão de mundo. Por exemplo, eu dou aula de história. Então, eu estou lá trazendo diversos conteúdos. Só que em algum momento eu tenho que falar para o aluno que ele precisa frequentar, que ele precisa ir ao museu, que ele precisa ir ao teatro, que ele precisa ter algum contato com a minha disciplina fora da sala de aula. Aqui é o momento em que a gente consegue fazer isso também de uma maneira virtual. Por exemplo, atualidades. É o caso em que o professor faz a curadoria de uma notícia, de um artigo, de uma entrevista, de uma reportagem, enfim, isso vai ao infinito, que tem conexão com o tema. E aí eu indico para o aluno essa visão complementar. Por exemplo, um professor de administração pode trazer uma notícia que saiu na Forbes, que é uma das principais revistas para o mundo dos administradores. E aí, essa revista não é um conteúdo que faz parte do programa, ou seja, não é responsabilidade do professor dar aquilo, mas é uma visão de mundo para o aluno, que complementa a contextualização técnica e prática daquela disciplina que está sendo ensinada. E aí teria a questão que é mais ou menos assim, se eu indico para o aluno ler o Forbes, ele teria que fechar a plataforma, procurar na internet a revista, aquele exemplar que eu falei, ler, depois voltar para a plataforma, se logar novamente e então ter uma interação com base naquilo. O professor Alexandre vai explicar para a gente que isso não é preciso. O aluno pode fazer tudo dentro da plataforma, mesmo tendo acesso a um conteúdo que não faz parte da plataforma. Como que isso é possível, professor? Aliás, isso é o que a gente mais utiliza hoje, né? A grande vantagem de trabalhar com esse tipo de recurso é que eu posso, dentro do ambiente, colocar o código que é o nome, o artifício técnico que a gente usa, que é pegar um site e como se eu colocasse dentro do meu site novamente, aquele site lá para ele. Qual que é a vantagem? Eu mantenho o controle sobre o aluno porque ele está dentro da plataforma. O slide fugiu, Alexandre, acho que tem que apresentar de novo. Caiu? Não, aparece aqui para mim. Eu acho que, na verdade, a Cleusa tem que clicar no íconezinho a apresentação. Não, tem que clicar no meu nome lá que está com apresentador. Voltou, Cleusa? Voltou? Bom, acho que a Cleusa... Vou responder para ele. Não, mais uma. A Fátima disse que não aparece nada. De repente, Alexandre, é válido você colocar para apresentar de novo. Então, parei de compartilhar todo mundo. Certo, aqui tudo ok. Sim, Cleusa, ele saiu. Ele está saindo para se logar novamente e reapresentar. Vamos ver se foi agora para vocês. Agora apareceu. Apareceu para todo mundo? Valéria, Cleusa apareceu Valéria, Cleusa. Beleza. Legal. Pessoal, desculpa, é o problema
da parte do ao vivo. Acontece. Bom, a gente estava comentando que existe sim a possibilidade de você pegar o site de fora, colocar dentro da plataforma para o seu aluno ver. E eu poderia mandar esse aluno para fora da plataforma para falar para ele: existe um mundo fora também. As duas formas são possíveis e fácil de realizar. Hoje, só para eu ter uma ideia, quem tá assistindo pelo celular hoje aqui a apresentação? A Alessandra, a Carla, deve ter vários aí assistindo. O que acaba acontecendo? O nosso aluno hoje, ele tem mais habilidade com o celular ou com o computador? Olha, eu chuto que é com celular, viu, Alexandre? Exatamente. Eu também acredito que seja pelo celular, mesmo porque é mais fácil de mexer em muitas coisas, né? Tá mais olhado isso. E aí, mandar ele para fora e depois fazer ele voltar, por exemplo, é uma atividade difícil dentro do celular, porque ele vai, abre uma aba e ele não entende a aba como uma coisa comum. E aí a gente tem que pensar em como resolver isso. Então, alguns elementos pedagógicos que a gente tem, vai aparecer agora para vocês. Bom, aqui é aquele campo do Veja Mais. Só retomando aqui um ponto, não sei se vocês em algum momento se perderam nisso, mas nós estamos trabalhando individualmente cada elemento dentro da aula. Então, se vocês se recordarem de alguns slides para trás, a gente tinha a cara da nossa aula. Se você quiser voltar, Alexandre, até peço essa gentileza para aquele conteúdo da aula. Eu vi que teve muita gente que entrou, saiu, só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Opa! Conseguimos? Professor Alexandre? Desculpa. Cortou meu áudio aqui. Aquele conteúdo programático da aula, que tem todos esses elementos que nós estamos trabalhando individualmente. Quando nós entramos aqui, isso, para todo mundo ficar na mesma página. Dentro da nossa aula, nós temos o conteúdo, o fórum, fale com o professor para pensar e responder, autoavaliação, leia mais. Agora a gente está indo para o Veja Mais. Ou seja, todo esse tempo, na verdade, a gente percorreu a trilha que o aluno percorreria. Então, a gente está na condição de aluno, que a gente está percorrendo essa trilha, e também na condição de docente, porque a gente está falando de como projetar essa trilha. Agora, a gente está no Veja Mais, que é o último item da nossa aula. Bom, o Veja Mais é um conteúdo aberto, e ele pode ser trabalhado de diversas formas. Eu vou fazer aqui algumas sugestões a vocês de como eu tenho trabalhado com esse conteúdo. Primeiro, nós podemos retomar os principais tópicos da aula anterior e reforçar a sinergia entre as aulas. Eu costumo, nas minhas aulas, a gente vai disponibilizar o slide. Eu costumo, nas minhas aulas, sempre começar a aula abordando os principais tópicos da aula anterior. Então, se vocês olharem ali, uma das figuras é o meu rosto ali gravando um vídeo. Então, eu gosto de gravar um vídeo para os alunos, dizendo para eles os principais tópicos da aula anterior, porque aquilo traz uma ideia de resumo e já cria a ponte para a aula que eu vou dar na sequência. Então, é o famoso resumo, ele pode entrar nesse elemento Veja Mais. Uma outra coisa é que as aulas têm, por natureza, um caráter mais teórico. E o aluno é um ser humano. Então, às vezes, a ideia esse aluno precisa de outro tipo de reflexão, e não só reflexão técnica. Você passou alguns momentos da trilha trazendo técnica. Você trouxe o conceito, as características, as definições, as abordagens, você trouxe as múltiplas teorias, os múltiplos pensamentos. Então, o aluno, neste momento,
ele já recebeu uma carga técnica muito grande. Só que ele, por ser um ser humano, precisa de outros tipos de conteúdo. Então, neste momento, a gente pode trabalhar um conteúdo humorístico, um conteúdo inspiracional, um conteúdo reflexivo e motivacional. Por exemplo, numa aula de gramática, nós passamos a aula inteira tentando falar para o aluno que é recomendável que ele saiba escrever no padrão da norma culta. Então, o aluno recebeu essa orientação técnica. No Veja Mais, eu coloco, por exemplo, aquele vídeo ali, Escrita, que é um vídeo do canal Porta dos Fundos, em que a escrita é tratada com humor, ou seja, uma situação ali que é uma esquete, que o aluno provavelmente vai dar risada, mas por meio daquela cutucada que você deu no aluno, com um elemento humorístico, ele vai perceber o quê? Nossa, olha como é importante a escrita. Ele percebeu isso tecnicamente no conteúdo da sua aula e depois ele percebeu isso também, isso se reafirmou na cabeça dele no momento em que ele estava dando risada. Nem tudo é risada, às vezes o aluno precisa de uma inspiração. Então você pode colocar ali, por exemplo, eu usei aquele vídeo do Will Smith em que ele conta a trajetória dele. O Will Smith é um ídolo. Aí o aluno vê que ele também passou por algumas dificuldades, o aluno cria um processo de identificação. Por exemplo, ele passou dificuldade e eu passei dificuldade. Ele conseguiu, eu posso conseguir. Às vezes o conteúdo é um pouco mais reflexivo. Por exemplo, numa aula de administração, você vai falar de tempo. Aí no Veja Mais, você traz, por exemplo, o filósofo Cortella falando do tempo e da vida. A sua definição de tempo provavelmente foi uma definição com base numa teoria da administração. A definição do Veja Mais é uma definição totalmente reflexiva. Trabalha o tempo como oportunidades, o tempo como aproveitamento. Enfim, você reforça no aluno a visão de mundo, mostrando que nem tudo é técnica e que ele precisa de elementos emocionais para avançar. Nesta janela, o professor pode fazer a seleção de diversos conteúdos. Eu sempre recomendo que seja um ou outro, e que você vai mesclando aula a aula. Nem só humor, nem só inspiração, nem só reflexão, nem só motivação. Você vai fazendo uma seleção e vai colocando uma pílula em cada aula. Mas aqui a ideia é sensibilizar o aluno por uma via emocional. A gente sai um pouco da esfera do QI, que é o estímulo pelo conhecimento, e a gente entra aqui na esfera do QE, que é o estímulo pela emoção. Ou seja, aqui o aluno ele não vai avançar porque ele sabe, ele vai avançar porque ele quer vencer. Você percebe que o gatilho é diferente. E a gente pode usar essa janela, que muitas vezes é aquela aula que a gente separa para bater um papo com a moçada, aquela aula que a gente senta na mesa, deixa o conteúdo de lado e conta um pouco da nossa história, da nossa vida. Isso também pode ser feito em ambiente virtual. E como que a gente faz isso, professor Alexandre? Bom, isso volta no mesmo processo anterior. Embedar o vídeo, embedar o site, embedar o link ou mandar o aluno para o link que você quer. Daniel, a professora Fátima perguntou se as aulas à distância vai valer depois da reposição e se foi aprovada alguma observação na educação infantil, ou se teremos que repor uma carga horária do infantil. Uma carga não. Posso contribuir? Claro. Pode, por favor. Professora Fátima, a sua pergunta é muito pertinente e na terça-feira, dia 28, que foi o dia da educação, e a gente quer cumprimentar todos como educadores, parabéns pela motivação de manter a educação em andamento, mesmo com o coronavírus, o que for. Sim, a resposta é sim. Educação à distância, seja por carta, seja entregando atividade por Uber, seja mediada por tecnologia, como nós estamos fazendo, desde a educação infantil até o superior, o Conselho Nacional de Educação deu uma grande flexibilidade, além do fato de não ter mais necessidade de cumprir os 100 dias letivos ou 200 dias letivos no ano, só as atividades registradas, valendo tanto tempo, como nós estamos falando, comprovando que o aluno fez. E aí isso entra naquele slide que o professor Alexandre deve ter mostrado, que comprova
o registro, a gestão do aluno na plataforma ou na atividade, isso tudo conta como atividade letiva, sim, professora. Nós temos que fazer um planejamento escolar para a nova realidade, tá? Muito obrigada. Bom, pessoal, nós fechamos o primeiro bloco da nossa apresentação. É um bloco naturalmente mais extenso. A gente estava mostrando para vocês como montar a aula no ambiente virtual de aprendizagem. Aí, nós perguntamos para vocês agora, que nós vamos passar para um outro bloco, se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum comentário a serem feito, se vocês gostaram até aqui, se podemos avançar. Daniel, a Alessandra comentou aqui que na escola tem um aplicativo que se chama Clip Escola. Esse eu não conheço. Você já ouviu falar? O Clip Escola, não. É uma plataforma onde eles entregam as atividades para os pais, e ela falou que tem pouca devolutiva dos pais. Isso, na esse verdade, é um grande desafio. Pode falar. Desculpa. Isso é um tema que eu estava discutindo em outras mesas como essa, em que a educação, neste momento que tem sido... Nós vamos falar disso ainda hoje, mas só dando um spoilerzinho para vocês, a educação que é direcionada para o público infantil é a mesma que é direcionada para os pais, ou seja, quando o aluno recebe o acesso à plataforma, qual que é o erro? O pai recebe o mesmo acesso. E aí essa devolutiva fica prejudicada, Alessandro, por conta disso. Na verdade, os pais tinham que ter um acesso diferente, um acesso, por exemplo, com os objetivos, o que se espera da criança, para que ele possa colaborar na educação participativa, né? Isso é um tema que precisamos no Brasil amadurecer, e de norte a sul, né? Eu tenho percebido essa reclamação em todos os estados de outras reuniões que tenho feito, de outros cenários que tenho participado, que a criança recebe o conteúdo, mas o pai não sabe muitas vezes como lidar com esse conteúdo com a criança. E aí nós temos essa questão dessa falha na devolutiva. Bom, e aí, como que funciona essa carga dinâmica do EAD e presencial, Daniel? Pode avançar, vamos lá. A dúvida que fica, talvez a maior de todas, é a questão da carga horária, né? Eu mostrei para vocês uma disciplina chamada Técnicas de Negociação, que é uma disciplina de 80 horas. Ela está dividida em 16 aulas, cada aula tem 5 horas, ou se a gente quiser tratar em minutos, cada aula tem 300 minutos. Mas a gente fica na dúvida, né? Será que o aluno ficou 80 horas na frente do computador? Será que o professor ficou 80 horas atrás do computador? E nós tivemos 80 horas de mediação, de interação com esse aluno? A resposta, que talvez deva trazer muito conforto para o coração da gente, é: não, calma, não ficamos às 80 horas. No EAD, o tempo ele é medido de uma maneira diferente, porque a interação que o aluno tem e a participação que ele tem com o conteúdo é muito mais densa do que no presencial. Então, a gente tem uma equivalência. No final do dia, os nossos temas, ao invés de serem temas de 5 horas, eles representam uma média de 100 minutos. Ou seja, ao invés de serem 300, a gente reduz para 100. Passa o próximo, professor. Vou explicar como funciona isso na prática. A regra geral, que na verdade é fruto de um estudo, de diversos levantamentos, mas a gente chegou numa regra geral que a gente costuma falar para o professor assim: é 3 para 1. Então, você pega a carga horária da sua disciplina, que seria no presencial, por exemplo, 80 horas, divide por 3, o resultado disso é o tempo que efetivamente o aluno vai ter que ficar na frente do computador para ter o mesmo nível de absorção que ele teria se tivesse as 80 horas dentro da escola. E o conteúdo que virou o conteúdo por aula, tá, gente? Então, aqueles 100 minutos que está aí na setinha logo em cima, são 100 vezes 16, que é o número de encontros que a gente teria. A gente costuma dividir esse conteúdo da seguinte forma:
40 minutos a gente chama de conteúdo. 40 minutos a gente vai chamar de atividade. E 20 minutos a gente vai chamar de visão de mundo. Tudo bem. Como eu transformo essas coisas? Os meus 40 minutos de conteúdo, eu vou dividir em texto e vídeo. O meu texto tem de ter ali mais ou menos umas 5 páginas de Word, que esse número de caractere está baseado o quê? O tempo que o aluno leva para ler, o tempo que ele leva para entender, é mais ou menos o tempo que ele ficaria na sala de aula, por isso que nós temos essa média. Então, eu estou trazendo de uma maneira bem prática para vocês, mas tudo isso está ancorado em pesquisas e ao modelo que é adotado amplamente no mundo todo. Então, um texto de equivalência de 20 minutos ali, vai ser mais ou menos umas 5 páginas, de 3 a 5 páginas, dependendo da quantidade de temas. O vídeo, você vai ter ou a sua aula gravada ou aquele conteúdo curado. Conteúdo curado é aquele conteúdo que já está disponível na internet, você vai fazer a curadoria, ou seja, você vai assistir, verificar se aquele conteúdo é pertinente para a sua aula e então indicar aquele conteúdo para o aluno. A ideia ali é que você também não passe de 20 a 25 minutos de conteúdo. E a nossa recomendação é que ele esteja dividido em pílulas. Ou seja, se você vai trabalhar 20 minutos de vídeo, não tente, se você for gravar os 20 minutos sequenciais. Coloque pílulas de 3, de 5 minutos e vai interagindo o texto com o vídeo. Assim o aluno consegue digerir melhor. Essa é a parte que amarra o nosso conteúdo. Ele representa 40% da nossa aula. Os outros 40% da nossa aula é representado pela atividade, ou seja, é o momento em que o aluno não está recebendo, é o que ele está fazendo, ele está participando. Então, primeiro é uma ação do aluno passiva, agora é uma ação do aluno ativa. Então, as questões objetivas, que são aquelas que a gente consegue aferir aqueles gráficos que nós falamos. De 3 a 5 questões objetivas. Aí você vai trabalhar o grau de dificuldade da questão de acordo com o tema e com o programa. Por exemplo, se eu estou na minha aula 1, aula 2, aula 3, eu vou trabalhar com um grau leve para médio. Mais para o meio do programa e para o final, eu já começo a colocar aumentar o grau de dificuldade das questões. Ou seja, o aluno já tem mais corpo acadêmico para responder. Ele já tem mais coisas com que relacionar. Então, o grau de dificuldade você vai medindo aula a aula. E as questões que são dissertativas e reflexivas. Geralmente, de 1 a 2 questões por aula, porque você exige muito do aluno quando o assunto é reflexão. Ele tem de fazer muitas associações. Então, se você der uma carga muito alta de questões reflexivas, você vai ter o efeito contrário, é o tiro saindo pela culatra. O aluno não vai refletir. Ele vai te responder genericamente, possivelmente copiando trechos do texto que você colocou no conteúdo. E não é isso que a gente espera. A gente espera uma atuação mais reflexiva e relacional. Então, 1, no máximo 2 questões já vão exigir do aluno bastante tempo. E aqueles 20 minutos é o que a gente chama de visão de mundo. Aqui eu gosto de utilizar uma parte para o resumo e para as atualidades, então eu sempre reforço o conteúdo da aula anterior. O professor Francisco gosta muito dessa ideia e sempre recomenda isso para nós. E a parte de atualidades é trazer visão de mundo para o aluno. Então, eu leciono também, além de técnicas de negociação, leciono disciplina jurídica. Então, traz uma decisão, uma coisa que foi polêmica no STF, que muitas vezes eles viram no jornal, numa revista, num site. Então, essa questão de atualidades fica dentro dessa visão de mundo. Como que a gente faz isso? Por meio de tópicos e links. E a questão mais reflexiva. Então, aqueles vídeos de inspiração, aqueles vídeos de humor que nós falamos, aqui mora o coeficiente emocional. É quando a gente conversa com o aluno, não no campo técnico, mas sim no campo das emoções. Via de regra, é o conteúdo curado, porque eu, por exemplo, não teria a habilidade de fazer um vídeo contando uma piada, provavelmente o aluno não ia rir. Então, eu já pego alguma coisa que vem pronto da internet. Esse é um modelo de adequação de carga horária do presencial para o ensino dentro de um ambiente virtual.
Ficou claro para vocês? A Alessandra colocou... Desculpa? Agora eu entendi. Essa é uma das coisas. A parte técnica a gente olha e eu nunca tinha pensado dessa forma, do jeito que o Daniel me explicou. Obrigado, Daniel. Isso. A Alessandra e a Fátima aqui parece que estão com a mesma situação. Leciona educação infantil. Deixa eu fazer só um comentário para vocês. Aqui a gente está falando de um aluno que funciona, por exemplo, no médio, no técnico, no superior, até no fundamental a gente consegue aplicar essa lógica. Quando se trata de educação infantil, tá alguns slides para frente, a gente vai chegar nesse ponto, fazer um comentário um pouco mais superficial, não era o objetivo de hoje, mas você trabalha com outros recursos, porque na educação infantil o aluno não tem a maturidade de progresso que nós temos para essa técnica aplicada. Então, é interessante que vocês conheçam esse modelo, mas nem tudo do que está aqui, na verdade, boa parte do que está aqui não vai ser possível de aplicar nesse modelo de educação. Mas os recursos são possíveis e a plataforma é possível. Só o que muda é a estrutura metodológica. Então, a gente teria, provavelmente, que fazer um webinar só de estrutura de educação infantil. Seria interessantíssimo. Poderiam, por exemplo, que nem a gente já trabalhou algumas vezes o Khan Academy como processo de contagem, que é um joguinho que as crianças vão clicando para poder contar, que daria para aplicar para eles. Só que volta na questão do que a própria Alessandra comentou. Precisa ter o acompanhamento dos pais e eles precisam ter entender o que a gente está fazendo dentro da atividade. Vamos avançar? Recursos para fomentar a relação ensino e aprendizagem. Onde que se dá o ensino e aprendizagem hoje, Daniel? Como que a gente pode pensar nisso? Então, na verdade, aqui, Alexandre, a ideia é que a gente fale dos recursos que a gente pode vincular à plataforma, né? A plataforma Moodle, por si só, é uma plataforma que tem muitos recursos, a gente consegue fazer tudo isso que nós falamos até agora dentro do Moodle, mas existem no mercado de maneira ampla, paga e gratuita, outros milhares de recursos que a gente pode utilizar. Você, como um especialista, você mencionou o Khan Academy, uma colega nossa mencionou aqui um aplicativo chamado Clip, que a gente nem conhecia. Assim, esse universo é gigantesco. O que eu posso trazer de colaboração para esse tema é dizer o seguinte, e eu estou invadindo a sua seara, se eu estiver errado, por favor, me corrija. O Moodle é uma plataforma de código aberto. A base de programação dele, a base primária é o HTML, ou seja, todo programador, independentemente do nível de programador que seja, conseguiria escrever nessa linguagem de programação que é a linguagem do Moodle. Ou seja, se você tiver um aplicativo e esse aplicativo não se comunicar com o Moodle, um programador consegue fazer essa chave de comunicação, que acho que a gente chama isso de API, e plugar no Moodle. Então, a grande vantagem dele se vincular com os diversos recursos que tem hoje disponíveis é que é uma linguagem de código aberto. Qualquer programador consegue editar. Confere? Isso mesmo, certinho. A grande vantagem é essa, e a comunidade deles que é muito ampla, né, e está sempre ativa. No caso do processo de aprendizagem que a gente comenta, a gente colocou o chat lá, que era o professor, o tutor, digitando lá para o aluno, respondendo digitando a resposta. O Zoom, o Meet, o Skype, o Teams, YouTube ou Adobe, você tem essa interação da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Vocês podem abrir o microfone e falar com a gente para poder fazer uma interação, fazer uma observação. E isso a gente consegue aproveitar dentro do Moodle, que já são ferramentas que a grande maioria já utiliza. Hoje, principalmente. Vamos avançar. E a relação de horas presenciais e equivalência de horas virtuais. Eliane, a relação seguinte, a regra geral que a gente usa é a regra de 3:1. Então, você pega a carga horária da sua disciplina, por exemplo, uma carga horária de 80 horas, você divide essas 80... essa daí mesmo, você divide essas 80 horas
dentro do seu programa, então eu teria 16 aulas, 5 horas ou 300 minutos, e aí eu vou fazer essa relação de 3 para 1. Então, se cada aula minha teria 300 minutos, na relação virtual eu vou aplicar apenas 100. Só que esse 100 tem que seguir aquela metodologia que a gente falou, para que o aluno tenha o tempo dele de absorção do conteúdo, porque 100 é o que você vai oferecer, 200 é o que ele vai gastar. Então, no final, você tem a mesma carga horária. Ficou claro? Vamos então lá para a nossa última parte. Vamos lá, também. Aqui é a parte de recursos. Você quer falar alguma coisa disso, Alexandre? Não, aqui é a parte de levantamento de notas, né? Continuando a parte de gestão, tudo que o aluno faz e computa a avaliação para ele, por exemplo, no caso, a gente pegou só a autoavaliação aqui nessa atividade, a gente vai vendo o resultado do aluno. E aí você pode ir acompanhando isso aula a aula para poder fazer as ações antes de chegar no final e falar, olha, esse aluno alcançou a habilidade e competência. Então você pode fazer um acompanhamento mais próximo desse aluno e de uma forma mais prática, né? E está com base naqueles relatórios que você já tinha passado. Ótimo. Uma coisa aqui que a Alessandra colocou, que ela tentou usar o Meet, não conseguiu, as videochamadas são complicadas, e depois ela colocou lá que era uma situação do trabalho dela. Alessandra, eu vou fazer um comentário em cima disso que não tem total relação com o que você falou, mas você me deu um gatilho que eu acho que é muito interessante para os nossos colegas aqui entenderem. O problema, muitas vezes, da videochamada é um problema de conexão de internet local. Então, por exemplo, agora eu estou na minha casa, usando a internet do meu Wi-Fi, então eu não estou tendo problema de oscilação. Se eu tivesse, por exemplo, na rua, utilizando um pacote de 4G ou 3G, é possível que isso oscilasse mais. O que a gente tem como recurso para combater isso? Primeiro, numa videochamada, eu sempre faço a recomendação, na verdade, isso é uma recomendação geral e todos fazem. Para o aluno desligar, muitas vezes, o vídeo, ficar só com a apresentação, desligar o som, limpar o cachê do celular dele, porque aquilo vai consumir menos do pacote de dados dele. Uma outra coisa que também a gente recomenda, e a gente faz isso no momento de montar a disciplina dentro da plataforma, que no caso aqui nosso é o Moodle. Se eu uso uma imagem que tem, por exemplo, um peso de 1 megabyte, eu faço a conversão dessa imagem para um tamanho menor, então ela perde um pouco de resolução, ela fica ali, por exemplo, com 56 KB, e no momento que o aluno abrir aquela janela dentro do plano de aula, aquela imagem, para ser carregada no celular dele, não vai consumir o pacote de dados dele, porque é uma imagem bem mais leve do que a que eu originalmente projetei. Por que a gente faz isso? Porque a gente já constatou que 80% dos alunos acessam as plataformas via mobile, ou seja, eles fazem isso do celular. E como na tela do celular é bem menor que a tela do computador, os recursos são mais leves aqui para rodar no celular dele. Então, ao montar a disciplina, a gente já tem uma versão mobile, ou seja, se o aluno estiver acessando pelo celular, ele tem acesso a um conteúdo mais leve que não consome o pacote de dados dele, e se ele estiver acessando pelo computador, ele precisa do arquivo um pouco mais pesado para ter a resolução e conseguir enxergar aquilo que a gente está colocando. Então, isso já é uma coisa que a gente faz no começo, dentro da estratégia de publicação dos conteúdos. E aí você acaba não tendo esse problema de conexão, tanto nas videochamadas, quanto no conteúdo que eles acessam. E, por exemplo, é possível que em algum momento dessa nossa conversa, alguém tenha perdido a conexão por alguns segundos ou por alguns minutos, e depois vocês voltarem. Só que a gente sempre grava esse conteúdo e disponibiliza. E isso é uma prática que também é feita na sala, no ambiente de aula, porque é o aluno que não conseguiu acompanhar em tempo real, ele tem como acompanhar isso depois que ficou gravado no YouTube, e serve tanto como reforço, tanto para ele estudar para a prova, tanto para ele perder o conteúdo que ele não conseguiu acompanhar. Então, também tem solução para esse tipo de problema que aparece. Bacana? Aqui tem um detalhe que é muito interessante. Por exemplo, você tem alguns cursos que rodam
em várias, tem alguns cursos que rodam a mesma disciplina, né? Principalmente quando a gente está falando em cursos específicos da área de administração, em algum momento ele vai ter português, língua portuguesa, em algum momento ele vai ter a teoria da administração, e essa mesma disciplina poderia ir para o aluno de técnicas jurídicas, poderia ir para as outros cursos, mas você não precisa ficar criando o curso toda hora. Então, a gente tem algumas situações que a gente cria um grupo. No grupo, eu tenho lá a relação de quais disciplinas para aquele curso. Então, aqui na administração, eu tenho técnicas de negociação, metodologias e técnicas organizacionais, gestão organizacional. O RH também tem técnicas de negociação e administração de RH. Então, o que a gente faz? A gente inscreve o grupo, e aí eu só vou adicionar os alunos dentro desse grupo, porque daí eu não preciso ficar entrando em curso por curso para adicionar o aluno. É uma forma de você gerenciar mais rápido esses alunos na plataforma, né? O pessoal da secretaria ajuda bastante. Bacana. Vamos avançar? Aqui é só para mostrar a gama de atividades e recursos que nós temos, né? Então, base de dados para quem ensina programação, se precisar mostrar lá, criar um banco de dados rápido para esses alunos. São todas elas a gente chama de atividades. Se eu tenho uma pergunta de duas escolhas lá, sim ou não, eu posso colocar uma escolha. Ferramenta externa é uma outra aplicação. Por isso que eu estava falando, Alessandra. Você vai colocar lá no Khan Academy, dentro da plataforma você direciona para o Khan Academy. Aí é uma ferramenta externa e o login, esses acessos já ficam todos vinculados, fica mais fácil de trabalhar. Fórum, para parte de reflexão dos alunos. Laboratório de avaliação é para testar a avaliação do curso. Como que ele se sentiu? Gostou da avaliação? O que poderia ser melhorado? Pedir sugestão para o aluno. Lição, aí é uma sequência de atividades encadeadas que você pode pensar e mandar para o aluno. O Open Meetings, aqui eu estava testando, é uma ferramenta open source para reuniões online, igual essa que a gente está fazendo, só que é uma outra ferramenta. Vou contar um segredo para vocês, não funcionou. Pesquisa de avaliação, aí o questionário. Aqui é um dos casos que o professor Daniel comentou para a gente. Olha, alguns plugins podem ser utilizados para poder gerar atividade. Então, aqui eu tenho o Zoom, que é um plugin que algum programador desenvolveu, disponibilizou para a comunidade do Moodle, para a gente testar. O que ele faz? Ele já cria o link direto para a reunião do Zoom. A gente usa isso como uma aula ao vivo, só que a gente faz o link direto para a reunião do Google Meets, que nem a gente está aqui. Scorm é uma aplicação que a gente monta a estrutura para sequência de atividades. Dentro dela eu posso colocar um quiz ou não para poder responder. E aí isso fica... não fica separado, né? Ele faz a sequência inteira para encerrar essa atividade. Então tem que pensar como que essa atividade vai te dar o resultado final. Porque às vezes a gente pensa numa estrutura muito grande, parece que vai dar o curso inteiro e não é esse o objetivo. E aí a gente tem que começar a quebrar para ficar mais fácil a compreensão e o tempo que esse aluno fica na plataforma utilizando. Arquivos, se o aluno precisar baixar, livros, páginas, outros sites, pasta, se eu quiser compartilhar um conjunto de arquivos numa pasta com ele, ou um simulador que eu vou utilizar, que ele vai ter que fazer o download hoje na máquina, pode ficar disponível. E a URL, que é o link para onde que a gente pode direcionar esse aluno para qualquer lugar. Aqui acho que a gente viu todas as atividades que a gente tem hoje, que já vem padronizada para ela, com exceção do Zoom, do Zoom e do Open Meets, que a gente tem que instalar, tá? Bom, esses recursos, a gente entende que o ensino-aprendizagem não se dá só por ferramentas. Ela é o conjunto de ferramentas, soluções e métodos para poder encadear esse pensamento que vai trazer a formação para esse aluno. E aí o Daniel montou uma relação entre os recursos de ensino e aprendizagem. Posso passar, Daniel? Daniel? Desculpa, estava com o microfone mudo. Pode avançar. Aqui a ideia, quando a gente fala da relação entre o ensino e a aprendizagem com os recursos tecnológicos, na verdade,
não é perfumaria, a gente não está colocando diversos recursos para o aluno achar que a gente é mega sofisticado e que a gente faz amplo uso da tecnologia. Muito pelo contrário, a gente está atendendo aquilo que a gente chama de perfis cognitivos, respondendo a uma pergunta crucial do aluno: como eu aprendo? O aluno aprende de uma maneira mais visual, então ele vai ter acesso, dentro da plataforma, a textos, a imagens. O aluno tem uma percepção cognitiva mais auditiva. A gente pode transformar os nossos textos em podcast e deixar o texto na rádio. Às vezes o aluno prefere ouvir, ele vai trabalhar, ele está no transporte público, ele está ouvindo a gente conversar com ele. Ou o aluno, muitas vezes, é sinestésico. Tem disciplina que ele aprende ouvindo, tem disciplina que ele aprende falando, tem disciplina que ele aprende lendo, tem disciplina que ele aprende praticando. Então, quando nós falamos da multiplicidade de recursos tecnológicos para formar uma disciplina, e dentro de uma mesma disciplina a gente coloca uma trilha ampla como essa, é natural que nem todo aluno trilhe a trilha toda. Na verdade, não é o que a gente espera. A gente espera que o aluno vá se identificando ali com o seu perfil. Você vai perceber no final de um curso que o aluno X, por exemplo, não rodou nenhum vídeo, mas ele leu todos os textos e ele teve uma média 8 de 10. Você vai perceber, por outro lado, que teve um outro aluno que não leu nenhum texto, a plataforma vai te dar esse relatório, mas que ele assistiu todos os vídeos, ele também teve uma média 8 de 10. E aí a gente percebe que a ideia de colocar múltiplos recursos dentro da plataforma, atingindo o mesmo objetivo, ou seja, a gente coloca um vídeo que fala a mesma coisa que está escrito no texto, a gente coloca um áudio que fala a mesma coisa que está escrito no texto e que está colocado no vídeo. Não significa que a gente esteja sendo repetitivo, e sim que a gente está alcançando a perfis cognitivos diferentes e abraçando esse aluno para que ele possa ter uma relação amistosa com o conteúdo. Porque senão fica muito complicado. O aluno, ele não interage bem com a audição, ele só aprende lendo, e toda vez que ele entra na plataforma, ele se depara com áudio. Qual que vai ser a absorção, o desenvolvimento dele? Vai ser muito baixo. Por isso que é interessante a gente trabalhar com os múltiplos formatos, porque eles não são exagero, mas eles são direcionados para cada grupo de alunos que a gente encontra. E a plataforma permite com que a gente identifique esses alunos pela frequência, ou seja, o aluno que só lê, a gente já tem um indício ali de que ele é um aluno mais visual. A gente pode até ter uma abordagem mais customizada para ele. E a ideia é como o aluno pensa e como ele se sente antes de agir e resolver algum tipo de problema. Por isso que lá no Para Pensar e Responder, a gente tem a parte do texto, mas a gente também abre a possibilidade do aluno subir um áudio, a possibilidade do aluno subir um vídeo, a possibilidade do aluno subir uma imagem. Eu tenho alunos nas minhas disciplinas que respondem às atividades reflexivas com áudio. E ao invés de chegar um texto para eu ler, chega um áudio. Eu percebo que esse aluno tem um desenvolvimento muito maior do que se ele tivesse de escrever. Não que a escrita não seja uma competência que eu tenha que trabalhar. Uma soft skill, ou seja, uma habilidade que ele vai levar para o mercado. Muitas vezes o mercado não vai exigir dele a escrita sobre aquele tema, porque para a escrita nós temos as aulas de português, mas vai exigir dele a compreensão temática e prática daquele assunto. E aí você precisa dar para o aluno uma liberdade, que muitas vezes as avaliações que nós temos na escola não atingem essa finalidade, porque nós estamos avaliando de maneira igual alunos que têm perfis diferentes. E pior do que isso, dividindo o aluno pela alternativa C, o que não é correto. Então, dentro de uma plataforma, você dá empoderamento para o aluno e ele passa a ser um protagonista da vida dele. Isso é que significa fazer a relação entre o perfil cognitivo do aluno, os recursos tecnológicos e a multiplicidade de formatos. Aí eu pergunto, hoje se fala muito, principalmente com a questão da educação infantil, em gamificação como elemento de aprendizagem, e também se fala muito em interação, né? O aluno não ficar passivo, ele tem que fazer alguma coisa.
E eu tenho essa dúvida, professor. Interação e gamificação tem diferença? É a mesma coisa? Tem a mesma finalidade? Conta pra gente. Não, interação são diferentes, né? A interação é uma coisa que qualquer forma que ele vai lidar com a ferramenta, a gente vai chamar isso de uma interação. Então, ele vai ler um texto, ele está interagindo com o texto, ele está ouvindo, está assistindo o vídeo, ele está interagindo com o vídeo, ele pode responder, ele está interagindo com o ambiente. A gamificação é aquele desafio de pegar aquele ensinamento que a gente está passando, aquele conceito que a gente está passando para ele, e desafiar esse aluno a continuar aprendendo, a gostar daquilo que ele está fazendo. E aí é trazer um jogo que force ele a fazer isso. Eu gosto muito do Duolingo para mostrar essa relação. O Duolingo é um sistema que ensina línguas para as pessoas. E aí ele vai falando, se você ficar entre os 15 primeiros, você avança de fase. Você era da fase bronze e vai para a fase prata. É à medida que você perde a posição 15ª, por exemplo, vem a corujinha lá e fala para você, olha, você caiu uma posição, que pena, se você jogar 2 vezes, você consegue passar. E ele fica forçando, te alertando, e tem uma hora que a pessoa fica lá, não, só vou jogar mais uma vez só para passar esse carinha aqui. É uma competição saudável entre eles. Então agora você está utilizando o jogo para eles poderem disputarem e crescerem juntos. E, Daniel, EAD presencial mediado por tecnologia, teleensino tem diferença? Esse é o nosso último tópico da nossa apresentação, que na verdade já até se estendeu bastante. Agradeço aos fortes que ficaram com a gente. E eu vou tentar falar bem rapidinho, embora seja um conceito bastante técnico, mas a gente fecha com isso. Bom, o EAD, ele requer uma metodologia prévia, requer um planejamento prévio e requer de você, que está oferecendo esse curso, deixar já previamente estabelecido todos os objetivos que você espera do aluno em cada etapa em que ele vai passar por cada ferramenta. Então, quando nós falamos de ensino à distância, nós estamos falando de um ensino que é amplamente regulamentado e que tem uma série de regras que você precisa se encaixar. Quando nós falamos do presencial mediado por tecnologia, nós estamos falando desse encontro que nós estamos tendo agora. Nós estamos todos presencialmente aqui, mas nós não estamos no mesmo local. E o que faz com que a gente consiga interagir? A tecnologia. Então, nós estamos presencialmente mediado por uma tecnologia. E o teleensino é uma espécie de uma gambiarra que se usa em momentos de crise, como, por exemplo, as aulas foram suspensas do nada. Veio a crise do coronavírus, houve uma orientação de que as pessoas devessem ficar em confinamento, então as crianças não podem mais ir para a escola. Pega o conteúdo da escola, coloca numa aula gravada, disponibiliza no YouTube, disponibiliza num canal aberto de televisão, que foi o que o governo fez. Libera um acesso para o aluno no Google Classroom e dá algumas atividades para ele. Isso não é EAD, gente. E isso também não é a educação presencial mediada por tecnologia, porque não tem programa, não tem conteúdo programático. Isso, na verdade, é o teleensino, é você pegar o ensino, deixar ele de uma maneira tecnológica, provisória, para que o aluno não tenha perda de conteúdo durante esse período. Então, o alerta que nós devemos fazer aqui a gente não pode olhar para o que está sendo praticado hoje, em termos de tecnologia, e dizer que isso é o EAD, achar críticas nesse modelo de teleensino, porque, claro, ele deve ser criticado, e criticar o EAD. O EAD é muito mais sofisticado do que isso. Bacana? Perfeito, Daniel, gostei. A Fátima perguntou... Ensino remoto. Você conhece o remoto. Gente, eu agradeço vocês por terem participado conosco desse webinar. Foi bastante proveitoso. Nós ficamos 1h40 juntos, bastante tempo. Então, foi muito bacana poder compartilhar isso com vocês. Espero que, se vocês tiverem dúvidas, postem essas dúvidas, elas chegarão até nós e depois a gente responde para vocês. E esse material vai ficar disponível, tanto o vídeo para vocês assistirem depois, se quiserem, quanto o PowerPoint. Agradeço muito
ao pessoal da FAT, ao pessoal do CIESP, que proporcionou com que esse evento fosse possível, e deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês. Bom, quero agradecer primeiro ao professor Daniel por esse mundo de conhecimento que trouxe para nós, a todos vocês que estavam aqui com a gente. O pessoal está perguntando se vai estar disponível. Vai ficar disponível, vai mandar por e-mail para vocês os links da apresentação e o link do vídeo que a gente vai hospedar. Aí vocês vão conseguir assistir lá. Agradecer a todos vocês, a participação, colaboração, e a FAT e a CIESP pela oportunidade de participar com vocês nesse webinário. Muito obrigado. E qualquer dúvida, estou à disposição. Se vocês quiserem também, pode utilizar esse e-mail, contato.ciesp@fundaçãofat.org.br, para mandar as dúvidas que, por lá, elas são direcionadas para nós e a gente encaminha. Obrigado, Cleusa. Obrigado, Juliana. Obrigado, Fátima. Prazer.